Olá, sejam bem-vindos ao Congresso de TI. Nossa conversa hoje aqui vai ser sobre perícia judicial. Vamos entender um pouquinho sobre essa área e o que ela nos traz de possibilidades, né, de atividade. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marcos Fábio, sou mestre em informática aplicada, com área de concentração em análise de rede. Realizei cursos de extensão em cibersegurança no MIT. Sou coautor da NBSI, a Norma Brasileira de Gestão de Segurança da Informação, recentemente lançada no Congresso do Gartner, dia 8 de agosto. Sou também diretor de educação da Energy Telecom Academy, uma empresa do grupo Energy Telecom. Sou coordenador da pós-graduação em Segurança da Informação da Unifor, Universidade de Fortaleza. Sou instrutor de treinamentos na área de Segurança da Informação. Membro fundador da APECOF, Associação de Peritos em Computação Forense, tendo sido seu vice-presidente na gestão de 2015 a 2017. Sou perito atuante nas áreas judiciais e extrajudiciais. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa experiência na área judicial aqui ao longo da nossa conversa. Sou membro da HTCIA, né, da Associação de Investigação de Crimes de Alta Tecnologia. Membro da ASEG, Associação Brasileira de Profissionais e Empresas de Segurança da Informação e Defesa Cibernética. A ASEG foi a responsável pela elaboração da NBSI. E membro da ISA Brasil, né, Associação de Segurança em Sistemas de Informação. E abaixo algumas certificações que eu adquiri ao longo dos anos aí, trabalhando com TI e na área de segurança da informação e de infraestrutura. Nossa conversa de hoje vai se basear nesse sumário, né, nós vamos entender um pouquinho dos termos técnicos, né, um pequeno glossário jurídico aí dos termos usados nessa área. Nós que somos da área de TI, são termos que a gente não está acostumado a utilizar, mas que são de fundamental importância ao seu conhecimento para que a gente possa atuar de forma adequada nessa área de perícia. Vamos ver o organograma do Poder Judiciário, entender um pouquinho o que cada um desses membros aí, né, desses tribunais fazem e onde é que a gente pode atuar como perito, entender um pouco do processo eletrônico. Vou mostrar para vocês um exemplo dos sistemas que são usados, né, dentro do processo eletrônico, quais são os documentos existentes em um processo e as etapas, né, que compõem esse processo eletrônico, e entender o que é assistência judicial gratuita e o que ela traz de interessante para a gente dentro da área da perícia. E eu gosto sempre de deixar, no final, uma leitura recomendada, né, para quem quiser se aprofundar no assunto, poder ter mais embasamento aí, ter mais informações a respeito. Então, o primeiro termo que nós precisamos entender é o que significa forense. Forense diz respeito ao foro judicial, é relativo aos tribunais. Tá? É muito comum as pessoas se confundirem e pronunciarem florense, que vem de Florença, quando na realidade o correto é forense, que vem de foro, né, de tribunal. A lide é um conflito de interesse manifestado em juízo. Então, quando duas pessoas, ou empresas, ou pessoas e empresas, elas entram em conflito e elas não conseguem por si só resolver este conflito, elas recorrem ao judiciário para poder resolver essa problemática. Tá? E isso no meio jurídico é conhecido como lide. A comarca é a circunscrição judiciária, sob jurisdição de um ou mais juízes de direito. Ou seja, é a área de atuação do juiz, é a área onde o juiz tem poder para resolver as causas que chegam até ele. A diligência é toda atividade geral necessária à confecção do laudo. Então, se houver a necessidade, por exemplo, de vistoria em uma empresa, o ato de ir vistoriar a empresa é chamado de diligência. Então, qualquer ação que é realizada com o intuito de obter informações para a confecção do laudo é chamado de diligência. Autos de um processo são os registros escritos e autenticados de qualquer ato processual. Então, quando um perito submete um laudo para o processo, diz-se que ele vai anexar este laudo aos autos de um processo. Tá? Se por acaso o depósito, né, dos honorários do perito, eles são anexados, né, o comprovante de depósito dos honorários do perito são anexados aos autos do processo. Então, todos os registros, todos os documentos são chamados de autos de um processo. O alvará é o documento expedido pelo juiz que autoriza alguém a praticar determinado ato. Então, para que seja feito o levantamento dos honorários do perito, por exemplo, é necessário que o juiz espeça um alvará. Né? Então, nesse documento chamado de alvará, o juiz vai autorizar o perito a levantar os seus honorários e vai indicar a agência onde ele vai fazer o levantamento dessa quantia. Geralmente são agências do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica.
Então, a petição é um pedido por escrito direcionado ao juiz. Então, qualquer comunicação que for feita direcionada ao juiz é chamada de petição. E o ato de enviar essa documentação, esse pedido ao juiz é chamado de peticionamento. Então, o laudo pericial, por exemplo, é uma petição. Uma solicitação de um documento, uma solicitação de uma diligência é uma petição. Tá? Então, podem peticionar tanto o perito quanto os advogados das partes. O despacho é a decisão, né, uma deliberação, uma nota que um juiz vai realizar. Então, tudo que vier do juiz é chamado de despacho. E esse despacho também é anexado ao processo. O mandado é um documento em que está contida a ordem do juiz, uma ordem do juiz, e vai ser entregue no cartório logo após de cumprido pelo oficial de justiça, né, a fim de que seja juntado aos autos do processo. Então, se houver, por exemplo, a necessidade de uma vistoria, o juiz vai expedir um mandado para que seja realizada essa vistoria, solicitando que seja disponibilizado um oficial de justiça para que acompanhe o perito num determinado local, num determinado dia, numa determinada hora. Pode haver necessidade, em alguns casos, de, além do oficial de justiça, o perito ser acompanhado por policiais. Quando o juiz entender que a empresa pode haver alguma resistência por parte dela para que ela permita a entrada do perito e do oficial de justiça para realizar a diligência, né, para realizar a atividade, ele vai solicitar força policial e caso haja essa resistência por parte da empresa, os policiais podem usar de força para que seja cumprido o mandato. A parte é uma pessoa física ou jurídica, tá, que vai figurar no processo como autor ou réu. Tá? O autor ou réu, dependendo do caso, ele pode ser chamado de requerente ou querelante, né, o autor de uma ação judicial, ou de requerido ou querelado, o réu de uma ação judicial. A diferença basicamente é que o requerente e requerido são os termos utilizados para autor e réu em processos da esfera civil. E querelante e querelado são sinônimos para autor e réu em processos da esfera criminal, né, de cunho penal. A citação é um chamamento judicial para que alguém, em prazo fixado pelo juiz, compareça perante ele a fim de responder à ação que lhe é proposta ou de se pronunciar acerca do objeto que lhe é indicado. Então, quando uma pessoa física ou uma pessoa jurídica ela entra num processo como um réu, ela vai receber uma citação, né, uma cartinha, indicando que ela está sendo acusada de algo, né, dentro de um processo e que ela precisa responder a essas acusações, obviamente. A intimação é uma notificação, né, uma ordem emanada de um juiz ou de uma autoridade competente. Então, quando o perito ele é nomeado, ele recebe uma intimação, né, que é uma carta que pode ser por e-mail também, pode ser uma carta registrada, que ele vai receber dizendo que ele foi nomeado, tá, para atuar como um perito em um determinado processo. E aí ele tem que se manifestar a respeito dessa intimação, fazendo a proposta de honorários, nós vamos falar mais à frente, caso ele aceite participar, né, como perito dessa ação, ou se manifestando o contrário, justificando por que ele está declinando dessa intimação. Tá? Deferir e indeferir são termos que geralmente são um pouco confusos, né? As pessoas tendem a confundir. Então, quando um juiz defere algo, ele está concedendo algo. Quando ele indefere algo, ele não está consentindo algo. Então, simplesmente, essa é a diferença entre deferir e indeferir. Impedimento e suspeição. Né? O impedimento, quando há impedimento, há uma presunção absoluta de parcialidade por parte do juiz ou do perito. Por exemplo, quando o perito ou o juiz for parte ou parente de uma das partes do processo. No caso da suspeição, há apenas uma presunção relativa, uma suspeita, uma desconfiança. Né? Por exemplo, o juiz ou o perito, né, é amigo íntimo ou inimigo capital de uma das partes do processo. Tá? O conceito é um pouquinho complicado, então eu convido os senhores a analisar os artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil, onde explica todas as possibilidades, né, de impedimento e de suspeição do juiz e do perito. Jurisprudência é o conjunto das decisões e interpretações das leis feitas pelos tribunais superiores. Então, a jurisprudência ela vai compor muitas vezes a petição inicial, que daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso, fundamentando, tá, a acusação que está sendo feita.
né? E a jurisprudência também ela pode nortear o juiz fundamentando a decisão dele. Tá? A súmula já é a interpretação pacífica ou majoritária adotada por um tribunal, né, a respeito de um tema específico, a partir do julgamento de diversos casos análogos. Então, quando há uma súmula, não há muito o que se pensar, é aplicar o que diz a súmula dentro daqueles casos em que a súmula está tratando. Né? Então, casos semelhantes vão ter sempre a mesma decisão de acordo com o que está descrito numa determinada súmula. Muito bem, esse é o organograma do Poder Judiciário. Tá? Agora que a gente entendeu um pouquinho alguns termos específicos, né, que vão sempre aparecer dentro de um processo, vamos entender um pouquinho esse organograma do Poder Judiciário e onde é que o perito pode atuar. Então nós temos a Justiça Estadual, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. Né? Todas elas nós temos a primeira instância, que é onde o processo vai chegar inicialmente. Se por acaso, após a sentença, né, que o juiz lavrar, não houver concordância, né, por parte do réu, ele pode entrar com recurso e vai para a segunda instância. Na segunda instância, havendo a decisão e a não concordância, pode-se recorrer ainda para os tribunais superiores. Né? Depois dos tribunais superiores, aí não há mais como recorrer. A decisão que for tomada é a decisão definitiva. Tá? Isso é o que é chamado de trânsito e julgado, que nós também vamos falar um pouquinho mais à frente. Então, em todas essas justiças, o perito pode atuar. Tá? A justiça estadual, também chamada de justiça comum, é onde vai se encontrar o maior número de perícias por perito que não é concursado. Tá? Então é importante nesse momento entender que muita gente acha que trabalhar com perícia é só para quem é concursado. Não, há a possibilidade do perito atuar sem ele ser concursado. O perito concursado é o perito, basicamente, o perito criminal. Tá? É aquele perito que vai trabalhar para a Polícia Federal, né, e vai trabalhar na Polícia Civil. Mas o que nós estamos conversando aqui é o perito que ele não é concursado. É aquele perito ad hoc, que ele vai trabalhar sob demanda de acordo com a indicação, tá certo? Do juiz para um determinado processo. Então a Justiça Estadual ela vai buscar solucionar conflitos que podem surgir entre pessoas, empresas, instituições e também vai impor penas àqueles que cometem algum crime. Tá? Na Justiça Estadual nós temos as varas cíveis, de família e as varas criminais. Então, esse perito que não é concursado, ele vai trabalhar nas varas cíveis, né, dentro da Justiça Estadual. Tá? Na Justiça Federal, a Justiça Federal ela vai julgar os casos que forem de interesse da União, das autarquias ou das empresas públicas. Né? Ou seja, na Justiça Estadual, pelo menos uma das partes é a União ou um órgão originado dela, como o INSS, Caixa Econômica Federal, etc. A Justiça do Trabalho é uma justiça especializada, advinda do direito do trabalho, inserida em âmbito nacional. Ela vai basicamente buscar resolver conflitos entre trabalhadores e empregadores. O que ocorre nas varas cíveis da Justiça Estadual se aplica às varas cíveis da Justiça Federal, assim como são similares os procedimentos na Justiça do Trabalho. Uma grande diferença é que na Justiça do Trabalho o perito só vai receber os honorários dele ao final do processo. Na Justiça Estadual, após a entrega do laudo, o perito já está autorizado, uma vez que o juiz expediu o alvará, para receber os seus honorários. Então é bem mais interessante trabalhar-se na Justiça Estadual, né, nas varas cíveis, do que nas varas do trabalho, mas há, claro, a demanda também na Justiça do Trabalho e vencimentos bem interessantes. É só a diferença de que vai demorar um pouquinho mais para receber. Tá? A Justiça Eleitoral também é uma justiça especializada, né? Só que é advinda do direito eleitoral e inserida também em âmbito nacional. Tá? Ela vai prezar pela garantia da legalidade no processo eleitoral. Né? A Justiça Militar também é uma justiça especializada, só que é advinda do direito militar e inserida também em âmbito nacional, que vai processar e julgar os crimes militares. É um pouquinho mais incomum a atuação do perito civil, né? Ou seja, o perito não militar, dentro da esfera militar. Né? Porque dentro da esfera militar existem os peritos, existem os profissionais de segurança, de TI, que são militares. Então, geralmente, são esses profissionais que vão atuar quando há alguma questão jurídica, né?
dentro da esfera militar. Ainda não está nessa figura, mas há ainda os juizados especiais que vão tratar de pequenas causas judiciais cujo valor não pode exceder a 40 salários mínimos na Justiça Estadual e 60 salários mínimos na Justiça Federal. Né? Normalmente não há perícia no juizado especial. Normalmente. Não quer dizer que seja impossível de ocorrer. Beleza? Muito bem. O processo eletrônico, né, não há ainda no Brasil uma unificação, tá, de um sistema para se atuar com o processo eletrônico. Então, esses são os sistemas que hoje existem no Brasil. Tá? Esses processos eles vão ficar arquivados em servidores dos próprios tribunais. Né? Os tribunais podem ter, cada um, o seu sistema. Né? O EPROC ele é usado nas varas da Justiça Federal dos estados da região Sul e Justiça Estadual do Tocantins. O PROJUDE é usado em todas as varas cíveis da Justiça Estadual do Paraná. O ESAGE é usado na Justiça Estadual do Amazonas, da Bahia, do Ceará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo. E o PJE é usado na Justiça do Trabalho de todos os estados, e Justiça Estadual do Maranhão, Minas Gerais, Paraíba e Rondônia, e um pouco na Justiça Distrital de Brasília. Tá? O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, propõe que o PJE seja um sistema único, tá? Mas isso ainda não está sendo utilizado. O PJE ainda não foi unificado. Tá? Eu sou de Fortaleza, eu sou de Ceará, e aqui, como vocês podem ver, a gente utiliza o ESAGE. Tá? Mostrando um pouquinho para vocês do que é o ESAGE, essa é a tela, né, inicial do portal do ESAGE. Tá? Cada operador do sistema de processo eletrônico tem o seu portal, tá? Ou seja, tem o seu sistema, como eu falei anteriormente. Observando aqui nessa tela inicial, no canto superior direito, há um botãozinho aí para você se identificar. Essa identificação ela pode ser feita através do CPF ou de um certificado digital. Tá? Mais à frente tem uma telinha mostrando aí como é que é essa tela de logon. Aqui no lado esquerdo, tem várias opções aqui do menu. Vou mostrar para vocês as opções, vamos dizer assim, mais interessantes. Aqui tem as consultas processuais. Não há necessidade de se estar logado no sistema para fazer essas consultas. Tá? Então, basicamente, nós peritos, vamos fazer consulta de processo de primeiro grau. Tá? Ainda aqui do lado esquerdo, há o peticionamento eletrônico, e aqui sim você precisa estar logado, especificamente precisa estar logado utilizando um certificado digital para que você possa peticionar, ou seja, para que o perito e o advogado, né, ele possa submeter a petição diretamente no processo. Se você não tiver o certificado digital, você pode enviar as petições por e-mail, tá, para a vara, e a secretaria da vara vai se encarregar de adicionar essa tua petição, né, o laudo pericial, por exemplo, dentro do processo, né, nos autos do processo. Tá? Aqui embaixo, a última opção, o Push, é bem interessante porque te permite acompanhar os processos que você está envolvido. Então, você cadastra o número do processo e cada vez que houver algo novo dentro do processo, ou seja, um documento for acrescentado aos autos do processo, ele vai te mandar um e-mail informando qual foi o número do processo que teve uma alteração para que você possa ir lá dar uma olhada. Muito bem, essa aqui é a tela, né? Depois que você clica naquele botãozinho do lado direito superior, ele vai entrar nessa tela, né? Como eu falei, você pode utilizar tanto o CPF, ou CNPJ, né? Ou um certificado digital. Tá? Aqui eu estou entrando com o meu certificado digital. Após entrar com o certificado digital, vai aparecer essa telinha, tá certo? Onde vai ser pedido para que você informe o foro, né? Veja lá a questão dos tribunais. Você pode colocar todos os foros, ou se você souber já qual é o foro, você vai lá colocar Fortaleza, por exemplo. Se você quer pesquisar pelo número do processo ou por qualquer outra informação. Então, nesse caso específico, estamos pesquisando em todos os foros pelo número do processo. O número do processo ele é formado por várias partes. Tá? Essa primeira parte aí, que está representada pela letra N, são 7 dígitos que indicam o número do processo. Tá? Depois vem 2 dígitos
que são 2 dígitos verificadores da integridade do processo, que são calculados a partir de todos os demais dígitos. Então, é um dígito verificador. Logo após aparecem 4 dígitos que vão indicar o ano, né, de início do processo. Tá? Na sequência, existe um dígito identificador do segmento do judiciário a que pertence o processo. Então, nesse cenário, nesse exemplo aí, o dígito 8, né, representa a Justiça Estadual, tá? Mas o dígito 1 é para o Supremo Tribunal Federal, o 2 é para o Conselho Nacional de Justiça, o 3 para o Superior Tribunal de Justiça, o 4 para a Justiça Federal, o 5 para a Justiça do Trabalho, o 6 para a Justiça Eleitoral, o 7 para a Justiça Militar e assim vai. Tá? Depois do número 8, né, por exemplo, né, que é representado pela letra J aqui nesse exemplo, você tem 2 dígitos que vão indicar o tribunal ou conselho do segmento do Poder Judiciário a que pertence o processo. Então, nesse exemplo aí, nós temos a Justiça Estadual e nós temos o Tribunal do Ceará. Tá? Os últimos 4 dígitos, eles vão identificar a unidade de origem do processo, a comarca. Tá? Então, aqui, por exemplo, 0001 representa Fortaleza, 0117 representa Maracanaú, que é um município vizinho. Então, basicamente, o número do processo é composto dessa forma. Dentro daquela primeira tela que eu mostrei para vocês, há a possibilidade de você peticionar. Né? Uma vez que você foi logado, você vai poder acrescentar, enviar uma petição, né, o laudo, mais uma vez, por exemplo, no processo. Então você coloca o número do processo, automaticamente ele já vai preencher o foro e a classe do processo. Então, por exemplo, Fortaleza, a classe do processo poderia ser a produção antecipada de prova. Né? O que é a produção antecipada de prova? Quando você tem fundado receio de que venha a se tornar difícil ou impossível a verificação de determinados fatos no curso do processo. Dentro da computação, é muito usual se utilizar a prova antecipada, a produção antecipada de prova, quando se tem um caso de licenciamento de software. Então, está desconfiado de que a empresa não tem a quantidade de licenças adequada para a quantidade de softwares instalados, então entra-se com um processo de produção antecipada de prova. Por quê? Porque se o réu for comunicado, né, for citado, né, que ele está sendo acusado de que não tem licença suficiente para os softwares instalados, muito provavelmente ele vai desinstalar esses softwares. Tá? Então, ou seja, há um receio de que se torne impossível a verificação do fato. As categorias elas vão estar vinculadas à classe do processo. Então, poderiam ser petições diversas, poderiam ser recursos. Dentro de petições diversas, por exemplo, né, o tipo de petição vai estar de acordo com a categoria. Então, dentro de petições diversas, poderia ter a proposta de honorários periciais e o lado pericial. Então, uma vez que você preencheu esses campos, você vai clicar em avançar, ele vai te solicitar quem é o autor da ação, né, ele vai te dar já as opções dos autores da ação e vai te colocar um botãozinho para que você possa anexar o arquivo, né, da petição ao processo. Muito bem. Quais são os documentos existentes em um processo? Nós temos a petição inicial, tá? Que isso não vai ser gerado pelo perito, isso é gerado pelo advogado, é um requerimento onde o advogado vai indicar os dados do autor do processo, os dados do réu, a procuração da parte que ele está representando, né? Ele vai argumentar os fatos e os fundamentos jurídicos lá desse pedido que ele está fazendo de entrada de ação, né? Vai colocar alguns documentos que possam sustentar e ilustrar sua tese. Nesse momento pode ser anexado já um laudo feito por perito particular para sustentar a argumentação, né, do advogado, tá? E o valor da causa. Há petições ordinárias, né, originadas das partes, então, como petição de contestação. Depois a gente vai já ver isso, mas depois da petição inicial, há a oportunidade do réu se manifestar, né, ou seja, enviar uma petição de contestação contestando todas as acusações que foram elencadas na petição inicial. Tá? Documentos de órgãos públicos solicitados pelo juiz. Tá? Então, por exemplo, se houver a necessidade de solicitação de código-fonte do NPI, né, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o juiz vai solicitar, né, essa informação.
e posteriormente isso vai ser anexado, essa solicitação vai ser anexada aos autos do processo. Né? Os despachos do juiz, como nós já falamos, o laudo do perito e os pareceres, né, dos assistentes técnicos, que poderá não existir. Tá? O parecer, nesse caso, basicamente ele vai contestar alguma coisa que foi colocada no laudo do perito. Muito bem, então aqueles são os documentos, quais são as etapas? A primeira etapa é a petição inicial, que nós já falamos a respeito, tá? Porque o requerimento onde o advogado vai colocar lá toda a argumentação para dar início à ação, e nesse momento essa petição inicial ela vai servir para convencer o juiz de dar seguimento à ação. Se o juiz entender que as argumentações não são válidas, que elas não foram bem fundamentadas, ele simplesmente não dá sequência à ação. Depois disso, a distribuição, né? Ou seja, após redigir a petição inicial, o advogado da parte autora encaminha ao setor de distribuição do foro. Esse setor de distribuição ele vai enviar para uma das varas quando a comarca dispuser de mais de uma. Se só tiver uma vara, ela já vai cair direto dessa vara. Né? Aqui em Fortaleza são mais de 30 varas cíveis, então vai ser distribuído de forma aleatória esse processo quando chegar lá no fórum para uma dessas varas. Tá? A citação, né, a gente já comentou sobre isso, é o ato pelo qual se chama a juiz o réu, a fim de que ele se defenda no processo que está sendo movido contra ele. A contestação, né, ou seja, a petição de contestação, né, vai entrar nesse cenário, depois que o réu for citado, ele vai ter a oportunidade de se manifestar, né, para poder contestar a petição inicial. Tá? Logo após essa contestação, o juiz marca uma audiência, que é a audiência de conciliação, tá? Para tentar gerar um acordo entre as partes. Se não houver um acordo, é muito comum que o juiz, nesse momento, ele vá determinar a realização de uma perícia. Ao longo do processo, e aí nesse momento, tá? O perito vai ser intimado para que ele redija a petição de honorários. Tá? As intimações dos advogados são chamadas de nota de expediente, né? E elas são realizadas através de órgão de publicação dos atos oficiais. Então, o escritório de advocacia, por exemplo, ele vai indicar para quais advogados essa nota de expediente deve ser publicada para que eles tenham ciência sobre aquele processo. Né? Os peritos eles podem ser intimados pelo correio, por e-mail ou pelo oficial de justiça. Tá? Então, é muito comum, depois que você está cadastrado na vara, você receber essa intimação por e-mail. Como é que você vai se cadastrar na vara? Isso depende muito de estado para estado, mas, de uma maneira geral, você vai se locomove até a vara, tá, com o seu currículo, faz um ofíciozinho se apresentando e tudo mais ao juiz, pede para que seja cadastrado o teu currículo lá na vara, né, onde você basicamente vai colocar o seu nome, o seu endereço, o seu telefone e tua experiência e a tua formação acadêmica para que seja cadastrado na vara. Existem algumas iniciativas de automatizar esse processo. Tá? Então, alguns sistemas estão sendo desenvolvidos e alguns aplicativos, né? Já existe aqui no Ceará um aplicativo em que são criados vários canais para as varas, e é um aplicativo recente, tá? Mas que provavelmente deve chegar nos outros estados em breve, em que as varas elas cadastram os canais e através desses canais os peritos, os advogados, eles podem interagir com a vara. E há um canal específico para que os peritos possam cadastrar seus currículos. Tá? E há também um sistema chamado CIPER, aqui no Ceará, que está sendo desenvolvido para que os peritos possam, né, entre outras pessoas envolvidas no processo judiciário, possam se cadastrar, né, para poder atuar dentro do judiciário. Tá? Existem, eu vou asteriscado, porque não necessariamente nos processos, todos os processos vão existir as decisões interlocutórias. O que é uma decisão interlocutória? É um ato pelo qual o juiz vai resolver uma questão secundária que ocorreu de forma incidental no decorrer do processo, mas que não está diretamente relacionado ao processo. Mas que se ele não decidir a respeito disso, o processo não anda. Novamente, vamos dar um exemplo do NPI, né, de um caso de licenciamento de software. Então, supondo que, no caso de plágio de software,
vamos supor que as duas partes elas tenham registrado, alguém entrou com uma ação de plágio e as duas partes, tanto o autor quanto o réu, têm os softwares registrados no INPI. Então, para que seja feita a análise, inicialmente, é interessante que se peça os códigos-fontes que foram registrados no INPI, uma vez que eles estão, né, seguros, né, estão protegidos e garantidos que estão íntegros. Então, para que a perícia possa iniciar, é necessário que o perito receba esse código-fonte advindo do INPI. Então, para que isso aconteça, o juiz tem que tomar a decisão, né, de solicitar ao INPI que envie esses códigos-fontes. Tá? Então, isso é um exemplo de decisão interlocutória. Depois que o perito foi intimado, depois que ele enviou a proposta de honorários e essa proposta foi aceita pelas partes, como eu falei, as partes elas podem se manifestar contrário ao valor colocado na proposta de honorário, é realizada a perícia propriamente dita. Ou seja, o perito ele vai manifestar, vai peticionar o dia, né, e a hora em que vai realizar a perícia para que os assistentes técnicos das partes possam acompanhar essa perícia. Tá? Isso também está previsto no Código de Processo Civil. Logo após o envio do laudo, as partes podem se manifestar sobre esse laudo do perito, né, contestando esse laudo, tá certo? E gerar os pareceres técnicos que vão também ajudar o juiz na decisão dele. Né? Uma vez que o juiz já recebeu todas as informações necessárias para poder tomar sua decisão, ele vai lavrar a sentença. Né? Depois de lavrar essa sentença, se as partes não concordarem com a sentença, elas entram com recurso. Tá? E aí, esse recurso, como a gente viu, eles podem chegar até os tribunais superiores. Depois que foi, em última instância, né, analisado o recurso, a decisão é tomada em definitivo e isso é chamado de trânsito em julgado também, como eu já tinha citado anteriormente. Então, depois do trânsito em julgado, não há mais recurso, não há mais possibilidade de recorrer, a sentença está definitiva. Tá? O último tópico que eu gostaria de abordar é a assistência judicial gratuita. É um assunto polêmico que muitas vezes é explicado, né, de forma incompleta ou equivocada. O artigo 95 do Código de Processo Civil, seu parágrafo 3º, ele fala o seguinte: quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da Justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Então, o perito ele não vai deixar de receber, ele vai receber menos de acordo com esta tabela existente no Tribunal de Justiça. Então, vai ter essa tabela no tribunal que vai informar qual vai ser a hora que o perito vai receber, né, qual vai ser o valor que o perito vai receber de acordo com a atividade que ele vai realizar. Caso não haja essa tabela no tribunal, há de se procurar o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para buscar informações a respeito disso. O CNJ, em 13 de julho do ano passado, de 2016, lançou uma resolução e nos primeiros 2 artigos fala o seguinte: os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da Justiça são fixados na tabela constante do anexo desta resolução, na hipótese do artigo 95, que foi o que nós acabamos de ver. No artigo 2º, parágrafo 4º, ele diz: o juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 vezes, desde que de forma fundamentada. Então, novamente, não há de se dizer que o perito vai trabalhar de graça, porque isso não existe, isso não é verdade. O perito não vai trabalhar de graça para a Justiça. Ele vai receber menos do que costumeiramente ele receberia. Tá? Então, esse valor tabelado, eu aconselho a todos a dar uma olhadinha nessa resolução, né? Há uma tabela onde tem esses valores, e esses valores da tabela podem chegar até 5 vezes. O juiz pode decidir pagar até 5 vezes o valor definido na tabela. O perito vai receber menos, como eu disse, nesses casos, mas é interessante que o perito aceite essa nomeação para atuar em casos de gratuidade da Justiça, porque ele fica bem às vistas do juiz, né? Ele fica bem na fita com o juiz.
Tá? Ele mostra que ele está interessado em ajudar o judiciário a resolver as questões, né? E simplesmente não somente trabalhar em prol de receber grandes vencimentos. Então, para quem está começando na área pericial, é interessante que você comece aceitando esses trabalhos da assistência judiciária gratuita, porque você vai ganhando menos, mas vai ganhando experiência e vai mostrando o seu serviço para o juiz. Uma vez que você realize a sua atividade de forma correta, uma vez que você escreva um laudo claro, conciso, e que o juiz goste daquele seu trabalho, com certeza ele vai te nomear para outras ações, né? E essas ações você vai fazer sua proposta de honorário para receber de acordo com a atividade que você vai desempenhar, tá? Então, mas que fique bem claro, o perito ele sempre vai receber, ele nunca vai trabalhar de graça, tá? Isso é uma falácia. Como eu disse no começo da apresentação, eu gosto sempre de deixar uma sugestão bibliográfica para que aqueles que gostaram do assunto e queiram se aprofundar mais nesse assunto possam ter uma referência, né, interessante. Esse primeiro livro, o Manual de Direito Digital, do Dr. Gleidson de Farias Lima, é um livro extremamente bem escrito, muito didático, e o título foi muito bem colocado, porque o Dr. Gleidson ele começa explicando fundamentos de TI para o pessoal do direito e conceitos, né, fundamentos do direito para o pessoal de TI. Então, é muito interessante essa parte inicial do livro. Logo após essas explicações, ele apresenta alguma jurisprudência, alguns casos, né, focados, né, em crimes digitais, explicando e contextualizando, né, dentro do cenário jurídico as decisões que foram tomadas. Então, vale a pena muito comprar esse livro, principalmente para o pessoal que está querendo ter o primeiro contato com esse assunto. O livro Direito Digital, da doutora Patrícia Peck Pinheiro, ele é referência absoluta no assunto, tá? Merece estar na prateleira, na estante de todos os interessados, seja da área de TI, seja da área do direito. Tá? As pessoas que estão envolvidas de alguma forma com direito digital, seja através de contratos, seja através da perícia, devem ter esse livro em casa. O livro do Paulo Cordeiro, A Perícia no Novo Código de Processo Civil, é um livro fininho, mas também muito didático, muito bem escrito. O Paulo Cordeiro ele é um contador que escreveu esse livro e trabalha com perícia contábil, e o livro foi revisado por um advogado. Então ele simplesmente elenca todos os artigos que estão relacionados à perícia judicial. Tá? Então, os artigos que estão relacionados à proposta de honorários, os artigos que estão relacionados ao impedimento, suspeição, prova antecipada, etc. Então é um livro muito interessante, muito bem escrito também, muito didático, que vai ajudar indiscutivelmente aqueles que querem entrar na área de perícia judicial ou aqueles que já estão trabalhando, mas querem entender um pouco melhor como é que funciona essa parte do processo, né, no judiciário. O próximo livro é um livro de metodologia científica, aplicado à perícia criminal, mas é claro, ele também pode ser aplicado à perícia civil. Por que é um livro interessante? Porque a atividade pericial ela é uma atividade que envolve metodologia científica, tá? O método científico. Então é interessante que se saiba, né, que se entenda como é que funciona essa metodologia científica e, é claro, como é que se deve escrever algo dessa natureza. Que é um problema que nós, principalmente da área de exatas, temos, nós não sabemos escrever. Nós somos muito bons com os números, mas com as palavras nem sempre. E é claro que todos nós devemos saber português, devemos saber escrever de forma correta, mas na área pericial é de fundamental importância que você consiga estabelecer, escrever um texto, né, de forma coerente, né, com começo, meio e fim, e que fique claro, né, principalmente para o juiz. É importante deixar claro que esse laudo que vai ser escrito, esse documento que vai ser gerado pelo perito, é um documento que não vai ser lido por pessoas técnicas. Claro, vai haver uma parte técnica que, eventualmente, os assistentes técnicos vão analisar e vão contestar, mas esse documento, o objetivo dele é ser uma fonte de informação para o juiz, para que ele possa, baseado neste laudo, tomar a sua decisão. Então, ele tem que ser um documento claro, né, conciso, e que o juiz possa entender o que está escrito para poder fundamentar a sua decisão. O livro Perícia Criminal e Civil, do Dr. Alberi Spínola, é uma referência na área, tá? É um livro bem completo, muito bom também, que fala de perícia, não somente de computação, ele vai falar um pouquinho de balística, vai falar um pouco de documentoscopia e de outros assuntos relacionados à perícia.
Tá? Então, vale a pena, é um livro realmente muito interessante, muito completo. E os 2 últimos livros são livros que falam sobre os crimes virtuais, os crimes cibernéticos, tá? Contextualizando, conceituando estes crimes e apresentando situações, né, fazendo uma comparação do entendimento do que, né, da tipificação do crime no cenário tradicional e no cenário digital. Então vale a pena esses 2 livros. O último livro é um livro escrito pelo Dr. Emerson Wente, ele é um delegado responsável pela Delegacia de Crimes Cibernéticos do Rio Grande do Sul. Então são 2 livros bem interessantes também, muito, muito bons de serem adquiridos. Deixo meus contatos, fico à disposição, quem tiver alguma dúvida, não tiver ficado claro algum conceito, alguma coisa do que a gente conversou brevemente aqui, durante esses minutos. Quem quiser me seguir nas redes sociais, acompanhar meu blog, né, pode ficar à vontade. Quem tiver dúvida, por favor, fique à vontade para mandar e-mail. Agradeço imensamente a oportunidade e a atenção de vocês até agora. Tá? Então, até uma próxima oportunidade. Forte abraço para todos.